Já assistiu ao podcast entre mim e o João Zoio gravado no Sil? Espero que sim. De qualquer forma, quero partilhar consigo os momentos-chave desta conversa. Olá, o meu nome é Marco Libório, autor do livro Como Poupar em Impostos no Imobiliário, consultor e investidor e partner da UW Solutions. Estou aqui para partilhar conhecimento consigo, ajudando a maximizar a rentabilidade dos seus investimentos. Neste vídeo, o meu objetivo é destacar o que de mais relevante aconteceu na excelente conversa com o João Zoio, permitindo-lhe assim ir direto ao essencial. Vamos lá? Podemos dividir a conversa em três partes. Começamos por abordar o que pode ser uma boa oportunidade de investimento para cada um de nós, alertando depois para o facto de existirem riscos inerentes a qualquer investimento. A meio do Talks, fizemos uma breve viagem ao passado, recordando alguns dos impactos negativos criados pela crise financeira do final da primeira década deste século e as consequências nefastas para a economia em geral e para o imobiliário em particular. Na parte final da conversa, e como não podia deixar de ser, quisemos ouvir a opinião do João sobre os problemas da escassez da oferta no mercado imobiliário atual, aflorando também o chamado pacote habitação e de que forma, do ponto de vista dele, o mesmo poderá ou não resolver os problemas de fundo. Permita-me dar-lhe uma nota muito relevante neste momento. Não se esqueça de subscrever o canal e ativar as notificações, pois só dessa forma poderá estar sempre a par das novidades que publicamos. Vamos aos nossos momentos altos? Venha daí comigo. O primeiro destaque que o João fez, na questão no fundo que é o tema da conversa, é a relevância, ou seja, a importância que tem começar por definir o que é uma boa oportunidade. Definir o que é uma boa oportunidade. É isso. E para mim, pelo menos na minha ótica, sempre que alguém vem ter comigo e faz esta mesma pergunta, agora é uma boa altura para investir em imobiliário, há boas oportunidades, consigo encontrar isto e aquilo, a minha resposta é sempre com uma pergunta que é: o que é que para ti é uma boa oportunidade? O que é uma boa oportunidade para ti, para mim, para ele? Ou seja, a lógica aqui é um bocadinho perceber, e isso era o tema da conversa, ou era no fundo o tema, o mote da conversa com o João Zoio, era perceber qual é que era, ou como é que o João via a questão de definir, como é que ele define a questão de ser uma boa oportunidade para ele, e como é que ele faz as suas escolhas e as suas opções de investimento em função de um critério ou de critérios que definam, no caso dele, o que é uma boa oportunidade. E o João, aqui a determinada altura, diz-nos: uma boa oportunidade para mim é eu, em 6 meses, eu conseguir comprar um imóvel e em 6 meses gerar com ele 15 mil euros líquidos para o meu bolso, sem fazer absolutamente nada. Essa para mim é a boa oportunidade. Para mim, uma boa oportunidade é gerar 15 mil euros para o meu bolso em 6 meses com a compra de um imóvel. Ou seja, isto define, no fundo, aqui um conjunto de situações que eu acho que são relevantes para qualquer investidor. Ou seja, o que é que interessa? Interessa perceber o que é que é, ou qual é que é o objetivo e o que é uma boa oportunidade para atingir esse objetivo ou que faz um match com esse objetivo, digamos assim. Para o João, uma boa oportunidade é este requisito que ele coloca, ou estes vários requisitos. É a questão do valor, ou seja, quantifica 15 mil euros. Para mim, em 6 meses, ou seja, quantificado em termos de valor e quantificado em termos de tempo, e depois a questão do imóvel, ou seja, para ele, o rendimento, seja passivo, seja ativo, que faz sentido é que no espaço de 6 meses ele consiga ter um retorno de 15 mil euros. Isto é razoável, ou pode ser razoável para o seu caso, pode não ser razoável para o meu caso, mas no fundo a lógica aqui é definir, ou começar por definir o que é uma boa oportunidade para cada um de nós, porque o que pode ser bom para mim, pode não ser bom para o João, pode não ser bom para si, e portanto esse é o primeiro passo, e foi por aí no fundo que nós começámos a conversa e aflorámos aqui a questão até de podermos ou não, de haver interesse, ou mais interesse na questão do rendimento passivo, ou outras pessoas terem mais interesse no rendimento ativo, ou seja, a questão de, por exemplo, ter imenso dinheiro ou ter dinheiro e precisar de o parquear, o imobiliário é sempre uma boa opção para isso. Esta definição não é de todo linear. Uma boa oportunidade para outra pessoa pode ser: eu quero não ter uma carga de trabalho muito grande, quero apenas Ter um complemento de rendimento, por exemplo. Ter um complemento de rendimento, ou mesmo adquirir um imóvel porque tenho imenso dinheiro e preciso de o estacionar em algum lado, claro, e pôr lá inquilinos. E no banco não dá baixa de juros baixos, quer parquear ali. Exatamente. É seguro.
relativamente seguro, portanto, pôr aquilo no mercado de arrendamento tradicional, com inquilinos e que essa renda nem precisa de ser exorbitante, não preciso de estar a ir buscar preços de mercado, quero apenas que pague o meu financiamento. Ok. Pronto, isso também pode ser uma boa oportunidade para outra pessoa. A questão que se coloca aqui é efetivamente qual é o objetivo que tem com o seu investimento. E isso vai, de certa forma, definir se é ou o que é uma boa oportunidade para si. Portanto, primeiro, antes de, no fundo, respondermos à pergunta o que é uma boa oportunidade, ou antes disso, esta é uma boa oportunidade para mim, qual é o meu objetivo? Essa tem que ser a primeira pergunta. E a seguir, dentro do objetivo que se define, então vamos falar da questão da oportunidade, e essa oportunidade pode ser boa ou pode não ser. Tem que estar bem definida. Eu aqui, a determinada altura, até usava a questão de, ou aquela metáfora, digamos assim, da princesa que está à espera do príncipe toda a vida, e o João até dizia também que, enfim, a princesa pode aparecer ou não, portanto pode haver sempre o risco da princesa nem sequer aparecer. Tínhamos aqui uma frase interessante que era: a princesa só se vai casar no dia em que encontrar o príncipe. Portanto, isto era um bocadinho esta lógica quase de fábula que eu introduzi na conversa e que o João agarrou e que achou piada. E, portanto, a lógica aqui é um bocadinho essa, ou seja, se estivermos à procura do príncipe perfeito toda a vida, que é a tal oportunidade de investimento espetacular que nos vai dar um retorno fabuloso e, no limite, não tem risco associado, portanto, isso eventualmente não existe. O que existe, obviamente, são boas oportunidades para alguns investidores, que não são boas oportunidades para outros investidores, e, portanto, nós temos de definir o nosso perfil enquanto investidor e definir, antes de mais, o nosso objetivo, e só depois então começar a pensar naquela questão: qual é o veículo que eu escolho de investimento, que otimização financeira ou fiscal eu posso vir a fazer. Mas primeiro temos efetivamente que responder a esta questão, que é: o que é que eu pretendo? Qual é que é, no fundo, a finalidade desta minha viagem enquanto investidor? Portanto, essa e no fundo foi essa a lógica que nós utilizámos aqui nesta questão ou seja, definir o que é uma boa oportunidade. E a certa altura até falamos da questão, fazemos aqui um bocado esta metáfora da viagem, ou seja, o que é que pretende, qual é o destino da viagem. A pergunta é assim: pronto, então qual é o caminho? Isto é como uma viagem, qual é o caminho que eu tenho de seguir? Eu digo, qual é o destino? Portanto, eu tenho que primeiro saber para onde é que eu quero ir. Então, tu queres o quê? Queres um complemento de reforma? Queres ser independente financeiramente daqui a 5 anos? Queres brincar ao imobiliário? Queres tornar o imobiliário a tua atividade principal? Queres tornar o imobiliário a tua atividade principal e deixar de trabalhar daqui a 5 anos? O que é que tu queres fazer? O que é que tu queres para ti e para a tua família financeiramente? Isto aplica-se ao imobiliário como se aplica a tudo o resto. Claro. A verdade é essa. Mas em termos financeiros, ou seja, é preciso definir o que é que eu quero. E depois de definir o que é que eu quero, é que vou à procura dessa o melhor oportunidade. caminho para lá chegar. Exatamente. Então eu digo assim: ok, qual é o perfil de imóvel que encaixa e que tipo de rendimento é que ele gera, qual é o investimento, qual é o risco inerente que ele tem, o nível de atividade que requer, qual é a atividade, ou seja, qual é o tempo que me vai consumir. Exatamente. Antes de eu começar a viagem, portanto, não faz sentido, imaginem esta situação, não faz sentido, não é? Nós falámos disso no João, neste caso na conversa com o João, e também falámos, ou temos vindo a falar noutros vídeos, noutros conteúdos que temos produzido, mas pensem comigo esta situação. Faz sentido eu definir o percurso da viagem e escolher o veículo dessa viagem, ou seja, o tipo de carro, ou bicicleta, ou a pé, seja como for, como é que eu faço essa viagem antes de definir o destino, ou seja, antes de eu dizer, ok, eu quero ir para X local, para um determinado local, para uma determinada cidade, seja o que for, e a partir daí, então eu vou escolher que veículo é que levo, ou que uso, qual é o percurso, e isso tem tudo a ver com o tempo, tem tudo a ver com objetivos, ou com, se quiserem, com subobjetivos, em função do destino que eu quero atingir. Portanto, daí esta lógica de o que é pretendido quando eu começo a investir. Ou seja, qual é o destino desta viagem de investimento. Porque uma coisa é independência financeira, outra coisa é complemento de rendimento ou complemento de reforma, numa fase em que eu queira, da vida que eu queira ter um complemento de reforma. Outra coisa é eu quero independência financeira a 2 anos, a 5 anos, a 10 anos. Portanto, a questão do objetivo e do timing desse objetivo faz toda a diferença naquilo que é ou que vai ser a minha escolha e na tal questão da oportunidade. Portanto, a determinada altura nós afirmamos, depois de definir o que eu quero, então vou à procura da tal oportunidade. E no fundo é isto. Portanto, primeiro definir o destino enquanto investidor, o que é que eu quero atingir, qual é o meu objetivo fundamental, qual é o tempo
que eu tenho ou que quero ter para atingir esse objetivo e só depois então fazermos no fundo a escolha do tipo de investimento ou de tal oportunidade ou tais oportunidades que eu quero, que eu acho que são boas para mim e aqui, paralelamente, definir qual é que é o veículo que eu escolho para encetar essa viagem de investimento. Portanto, isto é importante. E depois entram as tais questões que eu falo aqui muito no canal, que é otimizar, ou seja, no fundo, pegar nesse veículo e otimizá-lo de forma a ter maior rentabilidade, ou seja, seja através da questão da otimização fiscal, seja de outras formas, portanto, no fundo, otimizar essa gestão desses investimentos para que, obviamente, a rentabilidade desses investimentos seja a maior possível e se atinja o tal objetivo que nós pretendemos, seja qual for, o mais fácil possível ou o mais rápido possível. Portanto, no fundo, é esta a questão e é uma ideia que eu penso que tem que ficar, ou que deve ficar, mais relevante, ou das mais relevantes desta conversa, é primeiro definir o objetivo essencial e só depois, então, procurar as tais questões de como é que eu vou fazer a viagem, como é que eu faço esse investimento, como é que eu faço no fundo, este percurso. Pronto. E definir então aí a tal questão das boas oportunidades. A tal boa oportunidade é boa para A, pode não ser boa para B, em função deste escalonamento. Referimos também a questão de muita gente procurar imobiliário como refúgio, pois os produtos financeiros traíram as expectativas na crise financeira de finais da primeira década deste século, ou seja, aqui entramos um bocadinho na segunda fase da conversa. Tu não queres meter o dinheiro em fundos de investimento, não estou a dizer que são maus nem que são bons, atenção, sim. Não estou aqui a fazer juízos de valor nenhum. Claro. Mas há pessoas que, pronto, para a bolsa e tal, lembram-se do que é que aconteceu, na crise há 10 anos atrás, estão muito escaldados, perderam muito dinheiro, tinham ações dos bancos, e há muita gente que procurou o imobiliário com esse refúgio. Ou seja, não tinha provavelmente um objetivo definido em termos daquilo que quer, mas sabia bem aquilo que não quer, que não queria. Parece que é sempre tudo a crescer. E parece que o diálogo cultivado à volta deste mundo dos investimentos, seja imobiliário ou não quer que seja, só se ganha dinheiro. O Josué é naturalmente um pouco mais novo que eu e, portanto, eu vivi uma parte vivi na pele, digamos assim, ou acompanhei e vivi também por dentro a crise que houve ali nos finais da primeira década deste século, a crise financeira e depois o impacto que também teve no imobiliário. E o João, enfim, a certa altura também estava curioso em saber mas como é que é essa experiência de passar por essa crise, às vezes parece que corre tudo bem, que está sempre a valorizar e de facto não é assim, as coisas não se passam assim. Se calhar os últimos anos aconteceram dessa forma, tanto a nível de digamos assim, financeiramente falando, em termos gerais, como também, falando especificamente do imobiliário, aquilo que aconteceu no imobiliário com uma valorização praticamente contínua das casas e dos imóveis em geral. E, portanto, é preciso alertar que, de facto, não foi sempre assim e que existem, efetivamente, riscos inerentes, que existem ciclos nos mercados e que nem sempre não, neste caso, um investimento tem sempre um risco inerente, seja um investimento aí no imobiliário, seja noutro produto qualquer, seja na área financeira mais pura, seja produtos mobiliários, ações, fundos de investimento, seja criptomoedas, enfim, o que está para aí tudo, há para aí muita escolha e depois aí é questão de adequar o risco, rentabilidade e perfil de investimento. Mas a questão que se coloca aqui e isso também é uma ideia que ficou bastante sublinhada nesta conversa e que acho que é relevante, atenção, porque investir envolve sempre riscos. Mas hoje há muita conversa nas camadas mais jovens por causa das influências de criadores de conteúdo como eu, mas muitas vezes não dão o tipo de disclaimer certo e não fazem transparecer a realidade certa, ou seja, aquela malta que vende a ideia de fazer dinheiro com o telemóvel e 8 brincos por semana com Forex. Aparecem com Ferrari. É? E aparecem com o Ferrari e tudo mais. Transmite-se essa ideia. Nada contra, mas... É o que é. E depois as pessoas não têm a noção de que, eu posso perder dinheiro. Pronto, então acho que essa experiência empírica de eu tinha dinheiro num banco e o banco faliu é importante. Obviamente que nós, enquanto investidores, teremos que ter essa capacidade, e o João falou isso também e falou nessa questão, de medir o risco e de pensar que, obviamente, isto não é tudo facilidades e que não é chegar aqui,
colocar dinheiro neste ativo e amanhã estar a receber o dobro desse investimento. Pode acontecer esporadicamente, mas há sempre um risco, ou há sempre risco inerente a qualquer investimento, ou seja, pode-se perder o dinheiro que se investe. Pronto. E nós, no fundo, fomos buscar aqui, a determinada altura da conversa, nesta segunda parte da conversa, fomos buscar aqui um bocadinho aquilo que tinha acontecido. Eu estive a dar a minha experiência pessoal, neste caso ligada mas aqui especificamente a um banco, com ações, e estive a dar esta experiência, estive a trocar esta experiência com o João, que não passou por esta experiência, cá felizmente, obviamente porque a idade dele é um bocadinho mais, portanto é mais novo e não passou, mas pode vir a passar por uma experiência semelhante, ou esta geração, vai lá, mais nova que eu, pode vir a passar por uma experiência semelhante daquela que nós passámos. Portanto, é mau, mas aprende-se sempre qualquer coisa, e nomeadamente esta questão de, ok, há sempre risco, qualquer investimento tem sempre risco, e portanto nós teremos que ter essa capacidade de perceber isso e não pensar que as coisas correm sempre bem e vão sempre correr bem. Podem correr bem, mas também podem correr mal. E, portanto, no fundo foi aqui um bocadinho esta lógica de ter essa noção. Depois avançámos aqui para uma questão enfim, eu introduzi o tema e no fundo desafiei o João para falarmos um pouco sobre a questão da crise do mercado de habitação, ou seja, da escassez do mercado de habitação, e aquilo que se podia fazer ou não, ou antes de mais, que problemas é que estavam por trás do problema de habitação que atualmente vivemos em Portugal, porque é que se constrói menos, ou se é que se constrói menos. Ou seja, o nível de construção é muito mais baixo do que era há 15 ou 20 anos atrás. Ou seja, a quantidade de focos que estão construídos para a habitação, neste caso estamos a falar de habitação, mas se falares de armazéns e se falares de lojas é igual. É muito mais baixo. Portanto, é natural que a procura é maior, não é? Era maior com as taxas de juros mais baixas, isso também é outra questão que a gente pode falar um bocadinho, mas, ou seja, isto é um equilíbrio. Porquê é que achas que a construção é feita em muito menor número hoje do que há 20 anos? Tu tens que perceber uma coisa. Primeiro, tu percebes isto, eu sei que tu percebes isto, mas há aqui dois motivos que para mim parecem se calhar os principais. Um deles é, tu com a crise de 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 13 troika, 14, não sei o quê, tu perdeste mão de obra qualificada na construção brutalmente. Okay. Houve empresas que se desmembraram completamente, engenheiros, encarregados de obra, malta que sabia, ou seja, tu em Portugal tinhas uma capacidade instalada de construção muito boa, tinhas profissionais muito bons, claro. E continuas a ter, não estou a dizer que, mas tens é menos. E hoje em dia, isso já tem mais a ver com o tema fiscal, tu hoje em dia tens um aperto a nível de controlo muito maior do que tinhas na altura, ou seja... Esse aperto há 20 anos não existia? Existia muito menos. Ou existia, mas em termos relativos hoje significa mais? Significa mais. Tens um aperto muito maior. Às vezes tens pessoas com quem falas e dizem antes é que se ganhava dinheiro e tal, e tem um bocado essa coisa. De facto, antes ganhava-se mais dinheiro se calhar, ou seja, com esse tipo de pensamento ou com esse tipo de modelo, ganhava-se muito mais dinheiro porque se pagava menos impostos. Claro. Isso sem dúvida. Agora podemos discutir outra coisa, quer dizer assim, e os impostos que se pagam mais são bem aplicados, isso é outra discussão. São duas discussões diferentes. As pessoas depois misturam isto tudo e depois envolvem política nisto e tudo, isto estragam tudo. Mas são duas discussões diferentes. Certo. Uma coisa é, tens uma máquina eficiente, deves ter uma máquina eficiente, deves. Tu vais para qualquer país desenvolvido, queres-te comparar com países nórdicos, que às vezes pegam, mas depois comparam só uma coisinha ou outra que é o que dá jeito. Queres comparar, os gajos não têm uma máquina fiscal eficiente, eficientíssima. Muito mais eficiente que a tua. A tua já é boa deles, então cobram impostos brutais, mas depois entregam, têm um serviço, ou seja... Distribuem. Exatamente. Não é só isso, entregam um serviço de saúde. Sim, a alocação é muito bem feita. Não há... certas pessoas dizem, mas no país não há seguro de saúde como há aqui, não há sistema privado, não sei o quê. Não precisam. Não precisam. Porque as pessoas têm tudo. Há pouco tempo fizeram uma sondagem na Suíça, se as pessoas estavam de acordo ou não para aumentar impostos, a maior parte das pessoas querem aumento de impostos, porque estão habituadas a ter um serviço, desde a recolha do lixo até ao cartão de cidadão deles. Funciona tudo bem. A revolta neste sentido de muitas pessoas está no sítio errado, que é temos de pagar menos impostos. Não, face aos impostos que pagamos, temos de exigir mais. É verdade, é isso mesmo. Acho que isso é uma diferença crucial. O foco não está certo. Yeah. O foco está no preço do produto e devia estar no produto. Esse produto é caro. Não, o produto se for melhor... Depende do valor que o produto entrega ou não. Mas esse produto que me entregam vale a pena pagar esse valor?
Não vale. Pois, não vale, então vamos melhorar o produto. Claro. Eu estou aqui e ajudo a melhorar o produto. Querem ajuda? Eu ajudo-vos a melhorar o produto. Mas vamos vendê-lo bem, porque para ser bom tem que ser caro. Não há produto caro, aliás, não há produto bom e barato. Isso não existe. Isso não existe. Não há ninguém que pague isso durante 100 anos, 50 anos, 20 anos. Isso dá para 5 anos, mas não dá. Portanto, os impostos têm que continuar a ser altos. Eu não estou contra isso. Agora, isso deriva muito, se calhar, também da falta, era um bocadinho que falámos no início, da falta geral de literacia financeira que as pessoas têm. Volta e meia ando a ver os rankings e os estudos e até tenho lá uma outra entidade que faz esses estudos internacionalmente e subscrevo e tinha recebido há pouco tempo o estudo de 2021. Portanto, isto foi, o Mundial já foi o ano passado, apresentou o estudo no ano a seguir relativamente a dados. O estudo, vou-te explicar, o estudo, o que é que eles fazem? De forma simples, fazem 5 perguntas de literacia financeira. Ok. Então o que é que eles fazem? Vão a uma série de países fazer aquelas 5 perguntas. São 5 perguntas de literacia financeira. Taxas de juros e fiscal também, ou seja, de imposto, um bocadinho aquilo que a gente faz aqui agora estava-me a lembrar, que a gente faz aqui na roda, se fosse ali à roda do Doutor Finanças, eles fazem isso, é que depois faz uma pergunta, depois tu ganhas um bocadinho aquilo, está ali. E fazem-te 5 perguntas. Fazem-te assim, fazem-te a mim, fazem-te aqui este senhor e aquele e ao outro e tal e coisa. O que é que eles depois fazem? Tratam, em termos estatísticos, aquilo. Ou seja, positivo, quem responde a 3 ou mais perguntas, e negativo, quem responde das 5, das 5 obviamente espetacular, depois 4, 3, 2, e fazem um ranking com aquilo. Claro. Portanto, tem uma amostra, em função do tamanho do país, fazem isso tudo, os países todos, enfim, fazem assim e tal países. O lugar de Portugal, e a gente fizesse essa brincadeira com o Mundial, é miserável. Todos nós tomamos decisões financeiras na nossa vida, mas ninguém nos ensina a tomá-las. Isto é estranho, ninguém nos ensina, a escola não nos ensina. É assim, tu andas na escola, passado este tempo todo, eu andei na escola 20 anos à frente de ti, mas eu posso estar a falar aprendemos aqui as mesmas coisas. Exatamente igual. Muito do encontrar uma boa oportunidade também tem a ver com Entretanto, desviámos muito daqui do tema. qual é que é o nível de risco que eu quero assumir verdade. E que faz para mim sentido ou não de correr. Pois, eu lancei esse desafio ao João, se efetivamente havia a possibilidade, ou havia, antes de mais, havia a possibilidade, não, se havia um match entre aquilo que as medidas do Governo, nomeadamente no pacote de habitação, se faziam sentido, se havia um match entre aquilo que era proposto, ou seja, as soluções que eram propostas e a questão dos problemas que existiam, ou seja, se no fundo estas medidas tinham ou não eficácia, ou iam ter eficácia, em perspectiva do João, e da minha também, que também foi dada a minha opinião, se tinham ou não, se eram ou não eficazes, no fundo foi por aqui. E o João, a determinada altura, utiliza uma expressão que eu achei curiosa, que foi o nós tentámos, ou seja, quando foi apresentado o pacote de habitação, ou seja, o conjunto de medidas que o Governo tinha ou tem para resolver o problema da habitação, o João utilizou esta expressão que eu até dei uma gargalhada e de facto achei curiosa, a questão do nós tentámos. Portanto, ele afirmou, nós tentámos. Eu gostava de ouvir sobre esta história tem levantado imensa polémica, do pacote de habitação, das medidas que vem. O que é que tu achas daquilo que se sabe, que se conhece? Achas que vai no bom sentido, não vai? Ou o que é que vai no bom sentido? Ou o que é que resolve? Se é que resolve alguma coisa? Eu gostava de te ouvir sobre isso um bocadinho. Relativamente ao pacote de medidas... Sim, o pacote de medidas que é assim, começo logo por dizer um disclaimer, eu acho que aquilo não é um pacote, aquilo é uma amálgama de medidas, aquilo não tem assim uma coerência muito grande, mas enfim, pronto. Eu queria te ouvir a ti, acho que é... A minha ótica, o ponto daquela apresentação foi... O PowerPoint, o famoso PowerPoint. Foi, nós tentámos. Nós tentámos. Deram um pouco tempo, foi o que deu para fazer. Meus amigos, não fizemos nada para a habitação. Nós apresentámos 40 e tal medidas para tentar resolver isto. Falando assim na globalidade das medidas apresentadas, essa é a minha ideia. Porque para combater aqueles que são os problemas, que é a falta de habitação acessível, que é a incapacidade dos jovens comprarem casa, e dos menos jovens já também. Que é os impostos não estarem adequados aos valores praticados no mercado hoje. Apresentou-se de facto ali um conjunto de medidas, não sei se muito coerente ou não sei. Quando digo não sei, estou a ironizar, porque acho que tenho a minha opinião e
e fui dando a minha opinião ao longo deste vídeo, ao longo do vídeo da conversa com o João, e portanto parece-me a mim uma amálgama de medidas, não propriamente um programa muito estruturado, e no fundo o João partilhou um bocadinho desta minha opinião, para dizer o quê? Que no fundo foi apresentado um conjunto de medidas, talvez não muito coerentes, umas melhores, outras piores, também não é tudo mau, algumas vão no bom sentido, com certeza que sim, vão eventualmente resolver alguns dos problemas. A questão aqui que no fundo falámos foi, digamos assim, duas questões essenciais. Primeiro, e que gravitam à volta da questão do pacote. Primeiro, foi apresentado um diagnóstico, um estudo, um diagnóstico sério e quantificado daquilo que são os problemas e o que é que está na origem desses problemas da escassez na habitação, no mercado de habitação, ou seja, foi apresentado isso, não parece ter sido. E depois, ou seja, há aqui um problema antes e um problema depois. A questão do depois é, apresenta-se um conjunto de medidas, apresenta-se um programa, um suposto programa, mas não se apresentam objetivos para esse programa, ou seja, nem quantificados a nível de dizer, ok, quantos fogos é que este programa vai permitir disponibilizar às pessoas, para as pessoas comprarem ou arrendarem, para terem, para viver. Quantos? Ou seja, quanta oferta é que vai crescer de casas para as pessoas viverem. E depois, em quanto tempo? Ou seja, ficou a faltar claramente um objetivo quantificável em termos de volume e em termos de tempo, ou seja, dizer assim, ao fim de 2 anos, ao fim de 5, ao fim de 10, seja o que for, vão estar, com estas medidas que nós vamos implementar, vão estar disponíveis mais X habitações para as pessoas viverem. X habitações em Lisboa, Y habitações no Porto, em Faro, em Évora, seja onde for. Ou seja, isto ficou definido, foi apresentado isto, não foi. Ou seja, no fundo, apresentámos um conjunto de medidas, não dissemos em que é que nos baseámos, isto é, não dissemos, ok, nós estudámos o assunto, verificámos que há estes problemas e há estas causas destes problemas e depois estão estas medidas que fazem o match com aquilo que são os problemas e depois, a seguir, existem estes objetivos que o programa vai atingir, ok? Em X tempo. E isso falta, ou seja, falta a primeira parte e falta a primeira, então está aqui um programa, supostamente, falta aqui a questão do diagnóstico e depois falta a questão do objetivo. E isso nós, ou dos objetivos, e nós na conversa demos bastante, digamos assim, bastante destaque a isso e estamos, neste caso eu e o João estávamos de acordo com a falta entre diagnóstico e objetivos, portanto ficou aqui a faltar essa questão, ou essas duas questões. E tal, o alojamento local, os estrangeiros, eles ganham muito, tiram-nos as casas. E tal, os vistos gold, e qualquer pessoa com um dedo de testa vai ver que representou menos que 10% das transações. E isso é ser regulado, eu concordo com isso, mas o problema, o sério não é esse. Ou seja, o visto gold ir tudo ao lado. Os vistos gold é que são o problema. O alojamento local regulado, sim senhora, controlado, sem já dúvida. se fez isso noutras cidades. O alojamento local para mim é chocante. É chocante na medida em que, ok, porque o alojamento local e não os hotéis? Quando alojamento local, a malha de empresários no alojamento local é maioritariamente pequenos empreendedores, negócios familiares. Exatamente. Pessoas que decidiram fazer... Neste ciclo económico fica cá o dinheiro. E decidiram fazer do alojamento turístico a sua atividade. Exatamente. Criaram o seu emprego, criaram um emprego a outras pessoas. Não é um investimento passivo, não é comprei um imóvel e agora... É trabalhar naquilo. Não é só... E no mesmo ano, desculpa só interromper, só para sublinhar o que estás a dizer, no mesmo ano fala-se em abrir 70 tal hotéis em Lisboa. Mas agora veio o Estado, essa parte eu acho graça, veio o Estado e disse, não, você ou arrenda, se não arrendar, a gente toma conta disso e a gente cobra-lhe as rendas. Não, isso agora é que vai, isso vai ser, agora está bem. Ou seja, tu agora... Antes de verem todo o património do E eu digo assim, espera aí, o Estado tem. Pronto, essa parte e a outra já é importante e muito importante. E a outra parte é dizer assim, espera aí, mas onde é que estão os recursos para isso? Não, mas as câmaras é que fazem. E depois vem o Presidente da Câmara de Lisboa e do Porto e outros. Eu? People, eu não tenho tempo para isso, nem recursos, nem dinheiro. E depois imputar ao único organismo que funciona minimamente, que é a autoridade tributária, que se faça as cobranças dos arrendamentos indevidos, ou melhor, da falta de pagamento dos arrendamentos aos... Não faz sentido, não. Pronto, lá está, tudo isto culmina no facto de medidas mais habitação. Nós tentámos. A pergunta era essa, pois. Nós tentámos, até fizemos um PowerPoint. Aqui, olha, até fizemos um PowerPoint e tudo. Aflorando aqui muito
resumidamente, que é o objetivo deste vídeo, foi isto, ou seja, falámos daquilo que era ou que podia ser a eficácia ou não deste programa face aos problemas que são graves do nosso mercado de habitação. Foi sem dúvida um privilégio trocar ideias com o João Zóio e ouvir a sua opinião sobre estes temas. Será certamente o primeiro podcast de muitos. Muito obrigado por ter assistido. Um abraço e bons investimentos.